garganta, eu peguei chuva ontem, né? Senhor meu Deus, queremos te agradecer, Jesus, nesta manhã, pela palavra, Senhor, que o Senhor já colocou no coração do teu servo, Jesus. Pai, abre nossos ouvidos, Senhor, nossos entendimentos, Jesus. Pai, da tua palavra, que o Senhor venha falar, nós estamos aqui para te ouvir, Jesus. Pai, que o Senhor venha, Senhor, colocar o nosso coração como uma terra fértil para receber a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo, que ele seja instrumento em tuas mãos, Jesus. Que o Senhor venha usar ele da tua forma. Pai, que ele não venha tirar nenhum assento e que ele não venha pôr nada, Jesus. Somente aquilo que o Senhor quer. Prepara o coração, Senhor, de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Se tiver algo, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, Pai, agindo para levar o nosso pensamento em outra direção, traz ele para cá, com a tua mão poderosa, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor. Pai, pelo poder que é no teu nome, que a tua palavra hoje, Jesus, venha nos libertar, nos curar, Jesus, e firmar os nossos pés contigo, Jesus. E que nós viemos, Senhor, pôr a tua palavra em prática todos os dias. Assim nós te pedimos para cada um, pelas crianças, Jesus. Toma elas, que a tua palavra esteja no coração deles, Senhor. Pai, pelo poder que é no teu nome, porque eles estão ouvindo, Jesus. Desperta neles, Senhor, curiosidade para te conhecer. Muito obrigado pela tua presença. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra do Senhor que a gente leu no livro de Números, capítulo 6, né? Mas eu quero frisar aqui, a partir do verso de número 22, no capítulo 6, verso 22, que diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos filhos, seus filhos, dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhe: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Né? Engraçado que essa palavra, né, que a gente leu no decorrer do culto, ela fala sobre a lei do nazireado. Nazireado, não é difícil de falar, né? A lei do nazireado, né? Então nós vimos aqui na época de Moisés, né, a palavra do indivíduo possuía o mesmo efeito de um contrato por escrito, ou seja, as pessoas tinham como que eu posso dizer, se ele falasse, ele tinha que cumprir aquilo que ele falasse, né? Aqui fala sobre o nazireu, a palavra que de nazireu era como se fosse um escrito, né? Se ele falasse, estava escrito e pronto, e acabou, né? Um exemplo, vou usar aqui o Fernando como exemplo, né? O Fernando ele vai pegar um trabalho, ele vai lá e assina um contrato com aquela pessoa que passou o trabalho para ele, para assumir aquele trabalho, não é assim, Fernando? E antigamente a Bíblia vai dizer que por falar, né? Ou seja, o falar da gente servia como se fosse uma assinatura. Verdade. Mas hoje em dia, querido, se fizesse, até no papel é difícil cumprir, né? Então aqui a palavra vai dizer que na época de Moisés, a palavra do indivíduo fazia o mesmo efeito que assinasse um contrato por escrito. Aleluia. Uma coisa que era e diz que
que iria fazer algo, ou mais seria, aleluia, era quando as pessoas faziam um voto Olha aí, Jesus. solene. Ou seja, aí agora eu vou usar a Dona Fátima, porque ela é uma anciã pra gente aqui. A Dona Fátima faz um voto diante de Deus, não fica só ela e Deus, né? Ela pensa, né? Porque a palavra fala quando é solene, quando a gente pensa, fala assim, Senhor, eu preciso fazer um voto assim pro Senhor, né? Aí ela fica só ela e Deus naquilo ali no pensamento. Palavra solene, quando a gente faz um voto diante de Deus, a gente cumpre. E quantas das pessoas no dia de hoje não fazem mais isso? Né? Tiramos isso, por exemplo, na sexta-feira, né? Alguns irmãos chegou e falou assim, não, passa o estudo para sexta-feira, 7h30, que vai dar para a gente vir. Eu ainda falei para Cristiano isso. Falei, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque não adianta, as pessoas falam, mas não cumprem o que falam. Ou seja, é como você lançar algo ao vento, o vento leva. Né? Ou seja, as próprias palavras nossas hoje é como se lançasse no vento. O vento leva, mas não traz de volta. Não é como antigamente o que a gente falava se cumpria. Eu me lembro, Fernando, que meu pai falava assim pra gente, ó, vai em tal lugar assim, assim, fala que eu pedi isso assim, assim. Meu pai, só falar. Aí a gente chegava lá e falava assim, ô fulano, meu pai pediu pra mim pegar isso assim. Quem é seu pai? Esse é o Hernando, fulano. Não, toma aqui, né? A palavra. A palavra. Agora você sai hoje na rua, você vai falar assim, o fulano veio pegar isso assim, assim. Quem é fulano? Não vou mandar não. Porque hoje as pessoas não acreditam mais no que o ser humano fala. Nós estamos vivendo num mundo que está difícil muitas das vezes a gente acreditar até no nosso falar. Isso é verdade. Infelizmente, querido. Infelizmente. Ou seja, a palavra do Senhor está se cumprindo e ninguém está percebendo. Aqueles que eram sinceros no passado já se foi. A gente não se vê mais. Não se vê mais. Será que é preciso de Deus descer na terra e nos dar uns puxões de orelha e falar, não, você tem que andar aqui, 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 que eu quero e pronto, acabou. Porque o Senhor fala dentro da tua palavra, Deus usa alguém para falar e cobra da gente, mas a gente permaneça no mesmo erro. Nós precisamos ser um crente verdadeiro a Deus. Nós vamos perceber a respeito dessa lei lá no final o que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos um verdadeiro adorador, ou seja, cumprirmos com as obrigações. Fernando às vezes fala assim para mim, Antônio, você chega muito cedo aqui. Eu falo assim, Fernando, se eu falo para você que eu venho, eu vou chegar cedo, porque eu não gosto de chegar atrasado. Não é isso que eu falo para você? Porque meu pai me ensinou isso. Por que ele ensinava isso para a gente? Se você chega cedo, você vai andar tranquilo, você não vai precisar correr. Porque se você sai atrasado, você chega no meio do caminho e tem alguma coisa, você não vai cumprir naquele horário. E é verdade, querido. É verdade. Então tem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Nós só íamos um dia para fazer uma obra numa cidade aí, eu, Fernando e Alberto, né, Fernando? E precisou nós dar uma volta, 2 cidades, 3, né? Nós fomos na Espanha. E as coisas eram Caibaione. Nós andamos o quê? Quase
2 horas, né? Para voltar, dar a volta. Porque nós tínhamos um destino, nós tínhamos o traçado no momento, mas não deu certo, já estava tudo fechado. Aí nós falamos assim, não, vamos ali na Biarritz que a gente vai entrar ali. Chegou lá fechado também. Então tem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Mas só Deus sabe. É verdade. Deus, Ele sabe de tudo. Então a palavra do Senhor fala que às vezes nós não entendemos o que Deus tem falado conosco. Ou seja, nós entramos no ouvido e saímos pelo outro, nós não guardamos no nosso coração. Aleluia. E aqui ele fala sobre o voto. Olha só que interessante disso. Deus, olha só, Deus instituiu o voto nazireu. Olha, Deus instituiu o voto nazireu para que as pessoas que desejavam dedicar o seu tempo exclusivamente para servi-lo. O povo fala que vai servir só da boca para fora, não serve nada. Nós acabamos de falar isso aqui hoje. Ou nós estamos congregando, ou estamos vindo só na casa do Senhor para vir. Deus, Ele quer que nós abrimos o nosso coração. Amém, Jesus. Eu cheguei aqui sexta-feira, a dona Fátima e a Sara já estava aqui no portão. Chegou junto comigo. Né? Corri, fui tomar um banho, ele correndo e vimos tudo. Porque nós temos que ser assim, nós temos um compromisso com Deus. Se a gente falar assim, não, hoje não. Ah, deixa para amanhã. Aí o Senhor vem e busca o povo. Senhor, por que eu fiquei? Porque você não quis perder 2 minutinhos para ler a minha palavra, para orar, para fazer. A palavra do Senhor fala, se nós fizermos um voto, nós temos que cumprir. Cristiano, às vezes, eu chego aqui, eu entro ali pro quarto, vou orar, ela fala assim, vamos jantar. Eu falo, depois eu janto, vai jantando você. Não, mas vai jantando vocês. Depois eu vejo. Porque isso é um compromisso meu com Deus. Aí eu falo assim, não, eu vou jantar primeiro, depois eu vou lá orar. E aí, se Deus vier naquele momento que eu estou jantando? Né? Alguém precisa de ouvir a oração, ouvir a palavra. Pode ser antes, pode ser depois, mas é aquele momento que Deus quer. Ou seja, será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? Ou Ele está ficando em segundo plano? Está aparecendo em segundo plano. Né? Ou seja, Deus não é o centro de tudo das nossas vidas. Aí o que adianta nós levantarmos de amanhã e falar assim, Senhor, obrigado. Mas aí o dia todo nós esquecemos de Deus. Nem nos pensamentos. Deus, Ele quer que nós servimos Ele exclusivamente. Oh, aleluia, Deus. Esse voto poderia ser feito tanto por um período de 30 dias, como para toda a vida. Era voluntário. Ou menos que os pais votassem que os seus filhos seriam narizeus para toda a vida. Mas hoje, queridos, se você fala isso para o filho, e muitas das vezes ele vai falar assim, eu não quero isso não, isso é coisa dos velhos. Né? Não é isso, dona Fátima, que os filhos falam. Isso é coisa para os velhos. Eu não, sou novo, sou jovem, tenho que desfrutar as coisas lá do mundo. Ei, querido, se não for Deus na tua vida, você não estava vivendo hoje. Você não respirava. Se não for Deus na nossa vida, nós não seríamos nada. Como eu falei, seríamos como uma folha seca que o vento leva, sem destino. Já observaram como o vento bate numa folha, ela vai embora e você não consegue achar ela de volta? Quer ver um exemplo? Você pega um travesseiro de pluma, né? Pega um travesseiro de pluma
abre ele, liga o ventilador, porque o ventilador vai soprar um vento. Aí você faz assim na frente do ventilador, do travesseiro. Aquelas plumas vai se espalhar toda. Eu quero ver você conseguir juntar ela e colocar no mesmo lugar. Não consegue, querido. Assim nas nossas vidas. Ou seja, a nossa palavra é lançada ao vento e nós não conseguimos trazê-la de volta. Uma vez lançada, lançou e acabou. Ela não volta atrás. E aí, querido? Como estão as nossas palavras diante de Deus? Como estão as nossas palavras diante de Deus? Essa é a melhor pergunta no dia de hoje. Será que as nossas palavras estão chegando próxima a do Nazireu? Meu Deus. Ou ela está sendo lançada no vento? Quantas das pessoas eu queria que estivesse aqui nesta manhã para ouvir isso aqui? Oh, aleluia, Deus. O voto do nazireado inclui 3 restrições distintas. Primeiro, pessoas deveriam abster-se de vinhos e das bebidas fermentadas. Segundo, o cabelo não poderiam ser cortado. Aleluia. E a barba não poderia ser feita. 3. Era proibido tocar em um cadáver. O propósito desse voto era levantar um grupo de líderes completamente dedicados a Deus. Aí nós vimos as pessoas que Deus separou: Sansão, Samuel, João Batista. Foram provavelmente nazireus durante toda a sua vida. Vocês entenderam que Deus separou 3 pessoas? Deu exemplo de 3 pessoas: Sansão, Samuel e João Batista. Será que o que Deus quer de nós através dessa palavra nesse dia? Nós não somos Sansão de forma nenhuma e nunca vamos chegar lá. Olha aí. Nós não seremos um Samuel de forma nenhuma, vamos conseguir chegar. E muito menos João Batista, que ele tinha coragem de chegar perto do ser humano. Aleluia, Deus. E dizer: raça de víbora. Por que fez fugir da ira do Senhor? Oh, aleluia. Nunca chegamos aos pés desses homens que Deus separou para fazer a sua vontade, o teu querer. Nunca chegamos perto dele para ter a coragem de falar o que eles falavam a respeito de Deus. Aleluia. Mas pela misericórdia do Senhor, ainda estamos aqui. É verdade, Jesus. Porque Deus quer algo de nós. Deus quer algo que venha transformar as nossas vidas, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus. E ele diz dessa forma: a bênção será uma forma de pedir o favor de Deus sobre as pessoas. As bênçãos nesse versículo nos ajudam a compreender o que significa bênção. Alguém neste ou nela, as 5 expectativas dos israelitas em relação a Deus. Eles iriam abençoá-los, aleluia, e protegê-los. Segundo, se agradaria deles. Terceiro, será misericordioso e compassivo. Quarto, demonstraria o seu favor para com eles em um sinal de sua aprovação. E o 5, lhe daria a paz. Ao pedir que Deus o abençoasse, as pessoas
Você pede que Ele cumpra para com elas essas 5 expectativas. As bênçãos não é apenas ajudar ou bendizer as pessoas, mas também demonstrar o amor cuidadoso e encorajá-lo. Quantas das pessoas perderam a essência do amor de Deus? Quantas das pessoas? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Ah, mas Senhor, eu oro, eu leio, eu busco a Tua presença, mas ainda não está fazendo nada. Deus ainda não está em primeiro lugar na sua vida. Não está em primeiro lugar nas nossas vidas. Precisamos voltar, aleluia, aos pés do Senhor. Precisamos pedir a Deus que nos faça de novo um vaso novo. Amém, Jesus. Ou seja, nos colocar na roda e moldar de novo. O vaso que foi feito está rachado. Nós temos que pedir a Deus para que faça de nós tudo novo nas nossas vidas. Para que pelo menos nós chegamos próximo às palavras de Nazireu. Que as nossas palavras que saem da nossa boca, ela venha fazer efeito e cumpri-la. Porque nós falamos e não fazemos. Nós falamos e não cumprimos. Como que as bênçãos do Senhor, como está escrito aqui, pode ser, vem sobre nós. Aí ele fala dessa forma. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim eu abençoarei os filhos de Israel. Dizendo-lhe: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Será que você tem a paz no teu coração? Temos que ter essa paz no nosso coração. Amém, Jesus. Temos que ter essa paz para com os nossos irmãos. Sim, Jesus. Que Deus possa nesse dia derramar sobre as nossas vidas a graça, o poder e a misericórdia do Senhor. Vamos agora estar orando ao Senhor e pedindo a Ele que tire de nosso coração, nosso pensamento, tudo aquilo que não provém de Deus, mas que o Senhor seja o centro de tudo nas nossas vidas, que o Senhor seja o primeiro lugar em nosso meio, e que essa palavra nesse dia ela possa ficar plantada no teu coração, que não venha a ser uma palavra lançada ao vento, mas que ela seja fixada no nosso coração e ela venha brotar e ter bons frutos. Que Deus o abençoe. Que a graça do nosso Senhor seja manifestada, Aleluia, Deus. em cada coração nesse dia, Sim, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Glórias.